Dashboard da QuantiTrader do mini índice, tá? Lembrando, o dashboard ele fica 100% funcional a partir das 10 horas junto com o mercado à vista, tá? Porque ele utiliza com a base de dados as 86 ações que compõem o índice do Ibov. Então, o horário, né, que o dashboard fica 100% funcional do índice é das 10 horas até as 16h55, horário de Brasília, tá bom? Vou começar aqui a explicação do dashboard, então. Ferramenta superior do lado esquerdo, temos aqui o fluxo por players do índice. Na região central temos de bônus, né, para vocês que estão aqui com o dashboard do índice, tem de bônus o fluxo por players do dólar, tá? Então o que vamos utilizar aqui é a do índice, tá? Esses valores aqui, que é o saldo, vai mostrar a vocês então as informações do índice cheio e a do mini índice, aqui vai mostrar o saldo. Em azul é o saldo comprador, em vermelho o saldo vendedor. Separamos então em 3 categorias, tá? Estrangeiros são aquelas corretoras com capital predominante gringo, tá bom? Então, um exemplo, né? O BS, a Goldman, a Merrill, JP Morgan, a Morgan, a Credit, entre outras corretoras. Então, todas que têm um capital gringo, né? Predominante gringo, entra na categoria de estrangeiros. Institucionais são os bancos, Itaú, Santander, Bradesco, Anecton, entre outros também bancos aí, tá? E pessoa física é predominante aquelas corretoras, tá? Que tem o capital predominante de pessoas físicas. Um exemplo: Clear, XP, BTG, Modal, Inter, Rico, Toro, entre outras corretoras também, tá? Então, todas as corretoras que têm um capital predominante de pessoas físicas entra nessa categoria, tá? Uma observação, pessoal, uma observação aqui para vocês terem uma certa informação a mais, né? Entre o fluxo por players do índice, na maioria dos dias, então um exemplo, a cada 10 pregões, pelo menos 7 pregões, pessoas físicas sempre vai estar na ponta contrária da tendência, tá? Por quê? Um exemplo, supondo que o mercado está numa tendência de alta, o mercado está subindo, pessoa física vai estar na ponta oposta, que é vendedora. Ou vice-versa, se o mercado estiver caindo, pessoa física vai estar comprando, tá? Então é assim, por experiência, na maioria dos dias, dos pregões, é assim, tá bom? Vamos lá, e os estrangeiros sempre vão estar puxando a tendência do mercado, tá? Do lado de baixo temos aqui a probabilidade de sucesso atual, então o próprio nome já fala, né? Vamos utilizar então a probabilidade a nosso favor, tá? Então sempre quando estiver 50-50, né? Não façam nada, tá bom? O mercado vai estar numa região de equilíbrio e quando a probabilidade estiver maior, tá? Aí você vai utilizar, então, como estudos, né, juntando aí a sua análise técnica para que você estude uma operação, tá bom? Do lado de baixo temos as correlações importantes, tá? Do modo como está aqui agora, é em dias normais, tá? Sempre a variação do índice futuro vai estar numa correlação oposta ao dólar e aos juros futuros. Então, o dólar e os juros futuros sempre andam junto para o mesmo lado, tá? Ou positivo ou negativo, e o índice futuro vai ter uma correlação oposta. Do lado de baixo temos aqui a variação das ações que compõem o Ibov, tá? Então, no total, né, que compõem, são 86 ações, tá bom? Do lado esquerdo vai mostrar a vocês as ações que estão subindo, em azul, e do lado direito, em vermelho, as ações que estão caindo, tá bom? Então, aqui nessa tabela vai mostrar a vocês um exemplo. 50 ações. Dessas 50 ações, temos então uma força de predomínio comprador de 57%. E as 36, predomínio vendedor, 43%. Então, se você olhar aqui, é como se fosse um cabo de guerra, tá bom? Então, sempre você vai verificar quem que está ganhando aqui e para onde o mercado está indo, tá bom? Pela força aqui do cabo de guerra. Então, aqui, vamos lá, de 50 ações que estão positivas, 36 ações de 50 estão positivas a mais do que 0,5% de alta. Das 36, 27 ações estão positivas a mais do que 1%. De 27, 12 ações estão positivas a mais do que 2%. De 12, 7 ações estão positivas a mais do que 3%. De 7, 3 estão positivas a mais do que 4%. E das 3, 2 estão positivas a mais do que 5%. Tá? Então, por aqui você consegue verificar, né, essas ações que estão subindo ou caindo por esses níveis aqui pré-determinados. Do lado de baixo, temos então a variação das ações por níveis de preço, tá? E aqui você consegue visualizar então aonde está a concentração, né? O predomínio dessa força, tá? Então podemos observar aqui
que a maior concentração do predomínio dessa força ficará aqui então com os números em amarelo, tá? Já para identificar então aonde está essa concentração. Do lado do comprador, podemos visualizar que há uma concentração na região de 1%, e do lado do vendedor também, tá? Então, cabo de guerra aqui vocês podem visualizar que os compradores estão ganhando, tá bom? E a concentração maior está realmente na região de 1%. Aonde que eu consigo visualizar isso também, tá? As mesmas informações que estão aqui nessa tabela aqui, vocês conseguem visualizar do gráfico de cima, tá? Da tabela de cima, vocês conseguem visualizar nesse gráfico superior, tá? Gráfico da força das ações que compõem o IBOV. Então, as mesmas informações que está aqui discriminado em número, em força, né, porcentagem, vai estar aqui em formato de barras, tá? Então, vocês podem visualizar por aqui também. Então, qual você conseguir interpretar melhor, você pode estar visualizando, tá? Então, a de cima pode visualizar aqui, a de baixo você pode visualizar aqui também. Olha só como é interessante, fácil também a interpretação, né? Então, aqui embaixo você visualizou que a concentração maior do predomínio dessa força está na região de 1%, tá? Então, você pode visualizar aqui. Olha o tamanho da barrinha, né? 1%, a região de 1%. Então, tá aqui em vermelho, força predomínio vendedor, em azul, força predomínio comprador, tá? Então, olha só, os compradores estão ganhando, tá? Você pode visualizar também aqui, né? De uma forma mais interativa, do lado esquerdo tem o Ryu e do lado direito o Ken. Então aqui você pode visualizar essa força, né, o predomínio, tá bom? Então em azul, comprador, vermelho, vendedor. Além dessas informações que está em tabela e também na forma de gráfico, vocês podem acompanhar aqui pelo saldo, tá? Então aqui, ó, saldo líquido das ações por peso. Aqui vai mostrar a vocês o saldo. Essa informação aqui é exatamente a de cima aqui e também dessa tabela superior. A do lado direito, tá? Essa daqui vai mostrar a vocês exatamente também a informação dessa tabela e dessa inferior. Então, a qual vocês conseguirem visualizar melhor, interpretar, vocês podem estar então acompanhando aqui o dashboard, tá bom? Lá em cima do lado esquerdo temos as top 10 maiores pesos do IBOV, tá? Liderando então pela Vale, ok? Então, essas top 10 aqui, as ações, né? Elas somam, né? Aproximadamente em torno de 52% do peso no IBOV. Então, olha só que interessante. Se essas top 10, né, estiver positiva ou negativa, vai estar aqui o peso correspondente naquele momento no IBOV e somente também por aqui pelas top 10 vocês já conseguem visualizar aonde o mercado está com essa força, né, ou indicando ali já uma tendência, tá bom? Do lado de baixo temos aqui a amplitude do dia, que é exatamente a distância entre a máxima e a mínima do dia, tá? Então, do momento de hoje aqui, o mercado está com uma amplitude de 620 pontos. Do lado direito, em azul e em vermelho, é uma probabilidade, tá? É um cálculo que o dashboard, o sistema faz aqui. Um exemplo, caso eu comprar agora, há uma probabilidade do mercado ainda subir 1.415 pontos. E se eu vender, há uma probabilidade do mercado cair 1.610 pontos. Tá? Então, é somente uma probabilidade. Do lado direito, temos aqui o range dos últimos 10 dias, que são dos últimos 10 pregões, tá? Que é uma média da amplitude, tá bom? Então, assim, o mercado, nos últimos 10 pregões, o mercado teve uma amplitude média de 1.830 pontos. Então, pode observar que o mercado de índice costuma ser muito volátil, tá? Falando em meta, objetivo, tá? Como o mercado de mini índice é muito volátil, então assim, eu sugiro a vocês terem uma meta saudável, tá? Algo que seja mais realista, assim, da gente estar com uma certa facilidade buscando no índice. Então, um exemplo, 500 pontinhos é algo saudável, algo tranquilo para se buscar durante o dia, tá? É óbvio, se você tiver uma expertise, um conhecimento a mais no mercado, você com certeza vai realizar mais operações e pode ter um resultado ainda maior, tá bom? Mas é assim, se a sua meta é 200, 300, 400, até 500 pontos, é algo tranquilo a se buscar todos os dias, tá bom? E claro, você ser consistente junto com o dashboard da QuantiTrader, tá bom? Referente ao range também dos últimos 10 pregões, serve para você ter uma informação para ter mais cautela. Então, um exemplo, caso hoje o mercado, né, a amplitude do dia até o momento é 620 pontos. Caso ela dê uma esticada para cima ou para baixo, que a amplitude chega a ficar bem próximo da média dos últimos 10 pregões, para você ter uma certa cautela, porque o mercado ele pode perder a força do movimento, como também ele pode reverter, tá, todo o movimento.
E claro, pode romper também, mas o certo é vocês terem um pouco mais de cautela aqui, tá? Prestar mais atenção aí no movimento do mercado para vocês realmente realizar qualquer operação com a probabilidade para que vocês tenham uma assertividade maior, tá? E claro, tentar, se o mercado esticou, um exemplo, 1.500, 1.800 pontos em linha reta, é óbvio que o mercado vai fazer um pullback. Então é para você ficar atento, tá? Para você não vender no fundo e também evitar de comprar topo, porque se o mercado esticou muito, ele pode fazer um pullback e se você comprar no topo ou vender no fundo, com certeza você vai ser estopado, ok? E o que não queremos aqui é que vocês sejam estopados, né? Óbvio que stop é normal dentro do gerenciamento, mas vamos então tentar minimizar qualquer risco desses tipos de operações, tá? Então vamos buscar aqui utilizar análise técnica para que também, junto com as informações do dashboard, tenhamos aí uma assertividade maior. Na região central temos o fluxo do índice em formato de gráfico de pizza. Pessoal, observem aqui, sempre vai ser 50% a 50%. Então, para que tenha negociação, 50% vai estar do lado vendedor e 50% do lado comprador, tá bom? Então, de acordo com as cores aqui, é a mesma informação que está aqui no fluxo por players do índice, tá? Então, pode observar essas cores e esses valores vão estar aqui, então, no formato de gráfico de pizza. Na região central também temos aqui a data, a hora e o ano, a data, o mês, o ano e do lado direito a hora, o minuto e os segundos. Então vocês podem observar que o dashboard é atualizado a cada segundo instantaneamente. Abaixo temos aqui a variação do índice. Mais abaixo temos a tendência do dia, onde vocês podem observar que o fundo dessa janela aqui, tá, desse campo, ele pode ficar azul, amarelo ou vermelho. Amarelo, o mercado vai estar numa região de equilíbrio. Se ficar azul, vai estar numa tendência de alta, predomínio comprador. E se ficar vermelho, vai estar no predomínio vendedor de queda, tá bom? Do lado direito, peço para vocês observarem bastante esse indicador. Ele é o mais sensível, o mais preciso, tá? E o mais interessante, claro, todas as ferramentas é muito importante aqui, tá bom? Mas essa é em especial, tá? Então, vou colocar um monte de seta para que vocês possam prestar mais atenção. Quant Index. Vou resumir uma história aqui para facilitar a interpretação, tá? Vocês são surfista, ok? Surfista vai estar na praia deitado na prancha. E o que o surfista quer, né? O surfista quer pegar uma onda e surfar. Então, o surfista vai estar deitado na praia, olhando lá para o fundo do mar. Por quê? Ele vai estar visualizando a formação daquela onda para que ele possa, então, surfar, ok? O Quant Index vai mostrar a formação dessa onda em oscilação de números, tá? Então, ela pode ficar positivo, pode ficar negativo e é um número infinito, tá bom? De acordo com o movimento e a força do mercado, o Quant Index vai oscilar, então. Vocês têm que acompanhar essa oscilação, que ela pode oscilar mais rápido ou mais devagar, de acordo então com a força do movimento. O Quant Index ele vai mostrar a vocês com uma certa antecedência, tá? Justamente para que vocês possam ver essa onda, né? Essa força do movimento se formando, para que você possa então se preparar para abrir uma operação, tá bom? O Quant Index então vai oscilar infinitamente, tá? Observem a oscilação, se vai estar positivo ou negativo. Um exemplo então, tá? O mercado eu identifiquei que fez um topo duplo, tá? Uma força de predomínio comprador, o mercado está então numa tendência de alta e ele formou um topo duplo. Nessa formação de topo duplo, de acordo com a minha análise técnica, eu identifiquei uma oportunidade de fazer uma venda. Então o Quant Index vai estar positivo. Então, supondo que o Quant Index esteja lá predomínio comprador, 250 é o número que vai estar nele. E eu resolvi vender. Então, a partir do momento que o Quant Index começou a diminuir, 240, 235, 230, 220, 210, 200, 190 e eu estou vendido, é sinal então que naquele momento que eu vendi, entrou uma força de predomínio vendedor e a minha operação está no ganho. Caso eu vendi lá no topo duplo e o Quant Index ainda começou a aumentar, 255, 260, 270, 280, é sinal que minha operação está aí, então, andando do lado ao contrário. Então, eu tenho que ter mais gerenciamento e mais cautela, tá bom? Ou melhor ainda, para facilitar essa sua interpretação, independente do número que esteja no Quant Index, a partir do momento que você abre uma operação, imagine-se que aquele número seja um zero. Então, se o número estiver 300, 250, 150, 90, enfim, qualquer número que esteja marcando ali no Quant Index,
a partir do momento que você abriu qualquer operação, seja ela de compra ou venda, imagina que fosse um zero e você começa a acompanhar a oscilação a partir daí, tá bom? Pessoal, deu para entender? Beleza? Qualquer dúvida pode chamar nem no suporte, pode entrar em contato conosco, a gente tenta explicar ainda de uma forma mais clara, tá bom? Essa então é sobre o Quantindex, que é uma ferramenta mais sensível aqui do dashboard, que pelo Quantindex ele vai mostrar a vocês, mesmo o mercado estando numa tendência de alta ou de baixa, o Quantindex vai mostrar a vocês qualquer movimento de retração, pullback, enfim, qualquer movimento, tá bom? Do lado direito, dando continuidade aqui, temos a correção da FIBO em relação à máxima e à mínima de hoje, tá? Então é exatamente como se você pegasse uma FIBO, traçasse entre a máxima e a mínima do dia. Então por aqui você consegue visualizar aonde o mercado se encontra, tá? Nesse momento ele está bem próximo então da região aí dos 50%. Em relação à máxima, o mercado se encontra a 62%, em relação à mínima, a uma distância de 40%. Tá bom? Do lado de baixo temos aqui os 50% do dia, que é exatamente os 50% da FIBO, em a máxima e a mínima do dia. Então aqui vai mostrar a vocês, tá? Se você pegar a máxima e a mínima do dia, é exatamente o meio dela, tá? Parte o bolo no meio. 50% do dia, então aqui nesse momento é no preço de 117.740. E eu digo para vocês, por questão de experiência, que os 50% do dia, na maioria dos dias, acaba sendo um divisor de águas de operações, tá? Então você já vai ter uma assertividade maior se você utilizar essa regrinha. Se o mercado estiver abaixo dos 50%, você vai procurar por venda. Se o mercado estiver trabalhando acima dos 50%, você vai procurar por compra, tá bom? Então, se você seguir essa regrinha, com certeza aí as suas operações já terão uma assertividade muito maior, tá bom? Lá no cantinho do lado direito, temos aqui o Ibov, a Petro, a Vale e as outras ativos, as outras ações, tá? Lembrando, essa informação aqui de porcentagem é sobre o peso, tá? Que naquele momento está correspondendo ao Ibov. Então, lembrando, a Petro e a Vale, o tanto que ela vai estar positiva ou negativa não vai mostrar aqui, e sim vai mostrar o peso que naquele momento está correspondendo no Ibov. Então, um exemplo. Do pregão de ontem, a Petro estava positiva e ela estava com uma força de predomínio comprador no Ibov de 0,17% positivo. E a Vale estava negativa, estava então com uma força predominante vendedora no índice, correspondente a 0,24%. E aqui embaixo vai mostrar o saldo, né, das duas e aqui das outras ações. Então ontem no pregão, o Ibov estava então em alta, tá, em 0,29%. Acima temos aqui a distância da abertura, então o mercado da abertura do dia de hoje, o mercado está trabalhando abaixo 190 pontos, da distância da máxima do dia, o mercado está trabalhando abaixo 290 pontos, e da distância da mínima, o mercado está trabalhando acima 320 pontos. Lá no cantinho do lado direito, na região central, temos aqui a amplitude do dia a partir do preço da abertura, tá? Então, da abertura do dia, o mercado teve uma amplitude acima da abertura de 100 pontos e abaixo da abertura 520 pontos. Então, se eu for somar os dois, o mercado deu uma amplitude total até o momento de 620 pontos, tá? Então, aqui vai mostrar a vocês a partir do preço da abertura aonde que o mercado andou, tá bom? Do lado direito acima temos aqui o touro, que representa a força de predomínio comprador, e o urso representa a força de baixa, predomínio vendedor, tá? Temos aqui essa informação nesse campo, do lado esquerdo é para operar comprado e do lado direito para operar vendido. Reparem que dentro do touro e dentro do urso tem um número. Esse número é exatamente os critérios atual, tá? Trabalhamos com critério aqui no sistema para que tenhamos uma assertividade maior. Então, os critérios, ele vai de 0 a 15, tá? Óbvio, quanto mais critérios, melhor, com certeza mais assertividade vai ter essa sua operação. A partir de 7 critérios, que é o mínimo aqui, se tiver no atual, esse campo da autorização 1 ficará verdinho, tá? Assim também é válido para a venda, caso tenha aqui no mínimo 7 critérios, aqui a autorização 1 ficará verdinho no campo de operar vendido. Então, a partir de 7 critérios, também já é algo interessante a você estudar alguma oportunidade de operação, tá bom? Do lado de baixo, temos aqui o quadro de critérios por peso, que vai de 0 a 200. Óbvio também, quanto maior o peso, mais interessante fica.
mas a partir do peso 100, também já você com certeza vai ter uma assertividade maior, tá bom? Então, o atual aqui, o exemplo, se tiver 100, a autorização 2 ficará verdinho, sendo ela para compra ou para venda, tá? Quanto maior o peso, mais interessante é. Essas informações aqui dos critérios, do peso e também da probabilidade, mostramos aqui a vocês num quadro de resumo na região central, tá? Vou marcar aqui para vocês identificar. Ó. Esse quadro do resumo, ele justamente vai resumir a vocês 3 ferramentas que temos aqui no dashboard, tá? Esses 3 indicadores. A autorização 1, reparem que aqui nesse quadradinho ele vai ficar verde esse campo, quando então a autorização 1 é referente aos critérios aqui, de 0 a 15. Então, quando tiver no mínimo 7 critérios, a autorização 1 ficará com esse campo verde, ficando aqui, também ficará aqui dentro do quadro do resumo. A autorização 2 é exatamente o peso, tá? Os critérios por peso. Então, quando tiver no mínimo peso 100, sendo ela para compra ou para venda, esse campo ficará verdinho e também aqui no quadro do resumo ficará verde. A autorização 3 é justamente a probabilidade, tá? A probabilidade aqui de sucesso. Então, aonde a probabilidade estiver maior, esse campo aqui também ficará verdinho, da autorização 3. Reparem que na probabilidade tem o número 3 aqui, tá? Então, fica aí. Esse campo ficará verde sendo ela para compra ou para venda. Então, exemplo, o quanto mais indicadores daqui do dashboard estiver confluindo com a sua análise técnica, com certeza essa sua operação terá uma assertividade bem maior, tá bom? O que eu adianto para vocês, não fiquem focados somente em uma ferramenta. Não fiquem focados somente na probabilidade, não fiquem focados somente aqui na força do Ryu e do Ken, no Quant Index, aqui nos critérios, no peso. Então, assim, quanto mais indicadores estiver alinhado, confluindo aí com a sua análise técnica, aí sim você vai ter uma assertividade maior. Você vai, com certeza, vai maximizar seus lucros, porque você vai sentir mais confiante em segurar essa operação e pegar mais pontos. E claro, se a sua análise técnica estiver divergente de qualquer indicador aqui do dashboard, eu sugiro a vocês não realizar a operação, justamente para você minimizar o risco de se expor aí no mercado e você acabar ser estopado, que não é o que queremos, tá? O que queremos é que você proteja seu capital, que você tenha uma assertividade maior e maximize seus lucros. Do lado de baixo da autorização 3, temos aqui a distância da máxima e a distância da mínima, tá? Justamente para quê? Para você tentar evitar de vender no fundo e comprar no topo. Justamente aquela informação que eu passei para vocês. Caso o mercado esteja muito esticado, já tenha feito um movimento grande de alta ou de baixa, esteja próximo do range dos 10 dias, dos últimos 10 pregões, e o mercado está lá num fundo ou no topo, vamos esperar o mercado fazer um pullback para depois você decidir fazer alguma operação, tá bom? Não sei se vocês repararam aqui agora que ficou verdinho, tá? Então, sempre quando o mercado tiver uma distância de pelo menos 500 pontos da máxima ou da mínima, a esse campo aqui, então, ficará verdinho, tá bom? Por quê? Justamente para você ter um gerenciamento de risco-retorno, tá? Então, assim, no mínimo de uma operação que você tem que buscar é risco de 1 para 1. Se eu estou disposto a aceitar um stop de 300 pontos, meu alvo, então, meu objetivo seria 300 pontos. É óbvio que vai ter várias ocasiões que você vai deixar um stop muito menor e o seu alvo vai ser maior, tá? Então, assim, seria um exemplo, o gerenciamento de 1 para stop, 3 para ganho, 2 para ganho. Então, é sempre interessante você ter essa ideia, né, essa visualização de gerenciamento para que, então, você sempre busque aí mais pontos nessa sua operação para que você saia da operação sempre positivo, tá bom? E, claro, espero aí todos os dias você batendo a meta e sendo consistente, tá bom? Então, tá aqui, deu uma pincelada nesse super dashboard da QuantTrader. Espero ter te ajudado, tá? E tamo junto. Seja bem-vindo à família QuantTrader. Qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco, tá bom? Meu nome é Robert. Grande abraço a vocês.